Você ficou cara a cara com o Bolsonaro, não foi? Como foi isso? Vimos Lula da Silva, o atual presidente do Brasil, cuja esposa chegou a dizer: "Foda-se, Elon Musk." Um dos piores países do mundo. O Brasil tem nos passado para trás, ele diz. Quando, na verdade, os EUO vendem muito mais para o Brasil do que o Brasil vende para os EUO. Essas tarifas têm motivação política. Alexandre de Moraes. Ele se tornou uma espécie de vilão de pantomima no universo Make America Great Again. É que não vimos exatamente a mesma coisa com Bolsonaro. Parece que o Brasil realmente conseguiu julgar com sucesso um ex-líder, o que, para um país que esteve sob ditadura militar até 1985, é uma democracia bastante conflituosa, frágil. Perguntei a ele: você aceita que perdeu a eleição? Você aceita que foi uma eleição justa? E ele não respondeu para mim, e seu guarda-costas me empurrou para longe. Seu filho mais novo esteve recentemente com Steve Bannon. Há outras figuras da extrema-direita no Brasil, como o governador de São Paulo. Quase telenovela do universo Make America Great Again. Bom dia, eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Bem, vocês sabem que o meu canal não é de política, mas eu fiz um vídeo desse mesmo canal aqui, deste canal Notícias do Canadá, né? Canadá Diário. E eu vou deixar o link desse canal, Canadá Diário, fixado no primeiro comentário. Aí vocês vão lá e assistam o vídeo por inteiro. O canal fala de muitas coisas, inclusive diz que você quer comprar casas no Canadá. Se você quer ir morar no Canadá, é bom você dar uma olhada nesse canal. E esporadicamente ele cuida de alguns assuntos política sem torcer para lado nenhum. Então, estou aqui. Como você sabe, a Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Mas bora lá ouvir isso aqui. Deixa o Shopee aqui. Opa. Sei que Shopee. Na Shopee compensa. Pessoal, se preparem para um vídeo que é um verdadeiro soco na cara. Hoje a gente vai reagir a um vídeo do Reino Unido que fala sobre Bolsonaro, Brasil e Trump e compara inclusive toda essa situação a uma novela brasileira da televisão. Vamos ver esse vídeo dublado em português para vocês não perderem nada. Tá incrível, incrível. Então, deixa eu falar para vocês. Vocês estão vendo? Eu fiz um vídeo aqui deste mesmo canal. Não, no mesmo canal não. Me foi recomendado da NBC falando de como o Brasil venceu o Donald Trump num negócio de café. E todos vocês brasileiros, em vez de bater palma, só xingam. E a NBC, uma emissora americana, fez um vídeo mostrando isso. Está aqui no meu canal. E agora vocês vão ouvir uma emissora da Inglaterra falar sobre o assunto. Eu sei que se você torce para esse ou para aquele partido, esse ou aquele político, você vai ficar meio invocado. Isso aí eu já sei. Bora lá ouvir. Bem-vindos ao show macabro protagonizado por Donald Trump e Jair Bolsonaro. Dois líderes que não apenas desafiam as instituições, mas transformaram o populismo ameaçador em uma espécie de religião do caos. Hoje, pessoal, a gente vai reagir a um vídeo da WYNTK, da mídia ITV News, que é um canal de jornalismo investigativo britânico respeitado pela sua abordagem crítica e fundamentada. Nesse vídeo, a gente vai encarar a questão: Trump pode realmente salvar Bolsonaro de seu destino na prisão por sua trama golpista? Olha, esse vídeo tá incrível e vale a pena, tá? Deixa eu só dar um contexto rápido para vocês entenderem quem produziu o vídeo, tá? A WYNTK,
que significa What You Need to Know, ou o que você precisa saber, né? É uma iniciativa da ITV News, uma das principais emissoras de televisão do Reino Unido, conhecida por seu jornalismo comprometido com a verdade e o rigor investigativo, não por teorias conspiratórias e populismos. Ou seja, o que eles apresentam é fruto de apurações sérias, embasadas em dados, fatos e evidências. O que vamos ver no vídeo é mais do que um mero drama político. É a tradução nua e crua de um problema global. Lideranças que se veem acima das leis, tentando escapar de suas responsabilidades com artimanhas legais, respaldadas, via de regra, por aliados igualmente questionáveis. Trump, com seu histórico sombrio de ataques às instituições democráticas, tentativa de golpe e um currículo repleto de escândalos, hoje aparece não como um salvador da pátria, mas como um símbolo do que há de pior no exercício do poder, a tirania disfarçada de democracia. Chega de papo, sem enrolação, vamos para esse vídeo, traduzir ele em português para vocês na íntegra, para vocês não perderem nada. Ele não aceitou o resultado das eleições e foi acusado de participar de um golpe para derrubar seu sucessor. Agora, com o julgamento do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro se aproximando do fim, será que ele pode ser salvo de décadas na prisão por seu aliado mais importante, Donald Trump? Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro. Isso é absolutamente tudo o que você realmente precisa. Eu tenho uma teoria. Eu não posso provar. É uma teoria minha, particular. Para mim, o Bolsonaro só era um peão nas mãos do Trump. Eu criei até um meme aqui, é lógico que eu não vou colocar em respeito aos meus amigos, que diz assim, nunca foi Deus, era Trump. Nunca foi Deus, era Trump. O tempo todo. Você foi para a rua, você correu, você orou para pneu, você andou embaixo de chuva, você fez campanha no monte, você correu para lá e para cá, você foi na igreja pedir orações. Só tem uma coisa, nunca foi Deus, era o Trump. Só que o Bolsonaro malandramente não falava nada, usava a capa do Criador, mas nunca foi Deus, era Trump o tempo todo. Saber e compreender. Jair Bolsonaro foi presidente do Brasil entre 2019 e 2022. Ele era conhecido por ser um populista de extrema-direita. Algumas pessoas o chamavam de Trump dos trópicos. E Jair Bolsonaro e Donald Trump, eles estão politicamente alinhados em praticamente tudo e suas trajetórias até o poder também foram bem parecidas. Bolsonaro era um daqueles caras vistos como anti-establishment, era o tipo de pessoa convidada para programas de entrevistas e que com certeza diria coisas meio extravagantes. E basicamente em 2022 ele concorreu à reeleição. Ele perdeu essa tentativa de reeleição para o atual presidente do Brasil, Lula da Silva, e ao perder ele é acusado, acusações que ele nega, de tramar para permanecer no poder. Assim, as acusações que ele enfrenta atualmente em seu julgamento incluem tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e 2 acusações de dano ao patrimônio. Em 8 de janeiro de 2023, em cenas notavelmente semelhantes às que vimos em 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, apoiadores de Bolsonaro invadiram o Congresso do Brasil. Houve mais de 1.000 prisões lá e, novamente, foi meio que um desfecho e uma história parecidos com o do primeiro mandato de Donald Trump. Donald Trump é um grande aliado, não é? Do Bolsonaro, como ele está tentando ajudá-lo? Sim, é interessante. Então, como eu disse, há muitas semelhanças entre Trump e Bolsonaro. Vimos com Donald Trump que, quando ele deixou o poder, enfrentou todas aquelas acusações criminais. Trump, obviamente, foi ao tribunal, venceu sua tentativa de reeleição e conseguiu basicamente fazer com que todas aquelas acusações desaparecessem. Bolsonaro, no entanto, não conseguiu fazer com que essas acusações desaparecessem.
A Suprema Corte do Brasil está julgando ele e há uma grande expectativa de que ele seja condenado. Então, não é surpresa que Donald Trump esteja usando todo o seu peso político e chamando isso de caça às bruxas, dizendo que é exatamente o que ele próprio enfrentou nos tribunais dos Estados Unidos. Ele está chamando isso de perseguição política e, você sabe, está usando todo o peso de seu poder como comandante em chefe dos Estados Unidos para pressionar os tribunais brasileiros a arquivarem essas acusações. Essa pressão está vindo na forma de tarifas. Ele impôs tarifas de 50% ao Brasil e acho que temos um trecho dele falando sobre isso no Salão Oval há algumas semanas. Vamos lá. Prepara o estômago, tá? E o Brasil tem leis ruins acontecendo, onde pegaram um presidente e o colocaram na prisão ou tentam prendê-lo, e eu conheço o homem. E eu vou te dizer, eu sou bom em avaliar pessoas. Eu acho que ele é um homem honesto. Acho que o que fizeram, isso é uma coisa elétrica. Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro. Eu acho isso terrível. Mas eles também nos trataram muito mal como parceiros comerciais por muitos e muitos anos. Um dos piores países do mundo nesse aspecto. Eles cobravam tarifas enormes e tornavam tudo muito difícil de se fazer. Então agora eles estão sendo taxados com tarifas de 50% e eles não estão felizes, mas é assim que as coisas são. É interessante, não é? Além de chamar o Brasil de um mau parceiro comercial, ele diz que os ERIOA têm um déficit comercial com o Brasil. Ou seja, que os ERIOA compram mais do que vendem para o Brasil. Isso é realmente verdade? Isso absolutamente não é verdade. Na verdade, sim, o Zipol tem tido um superávit comercial de muitos milhões de dólares com o Brasil há anos. Então, o Trump tenta meio que justificar essas tarifas, dizendo que são por razões econômicas. O Brasil tem nos passado para trás, ele diz. Quando, na verdade, os EUO vendem muito mais para o Brasil do que o Brasil vende para os EUO. Então, isso mostra que essas tarifas têm motivação política. Sabemos de outra forma que Trump tem pressionado o Brasil. Alguns dos ministros do Supremo Tribunal... Bom, eu já disse aqui para vocês, só estou sendo repetitivo. Na verdade, tudo que o Trump falou até agora, todo mundo sabe que é mentira. Está aí o canal do Inglês confirmando isso. Qualquer um com o mínimo de QI de barata sabe que o Trump está mentindo. A única verdade que o Trump está falando é que ele bancou o Bolsonaro para que ele ganhasse a eleição aqui e ele perdeu. Ele apostou em um cara ruim. Se ele tivesse apostado em um cara maneiro, tá cheio de gente maneirinha aí que ele podia escolher, mas ele escolheu um imbecil chamado Bolsonaro, que tem a língua que não cabe na boca, que só fala besteira o tempo todo. E aí a besteirada foi tudo contra ele. E o que é pior, ele quis dar uma de crente. E o que é mais pior ainda, os crentes ficaram de boca aberta, porque ele nunca foi crente e cansou de dizer que não era. Não se pode pegar um jumento, levar para Israel, batizar ele lá e achar que ele vai virar um ser humano. Você entendeu? Foi isso que fizeram com o Bolsonaro. Não se pega um jumento, leva ele para Israel, joga nas águas do Rio Jordão e esperar que saia de lá um príncipe encantado. Vai sair o mesmo sapo que entrou. Federal envolvidos no caso do Bolsonaro. Os Silimaxia revogaram os vistos americanos deles e sancionaram o ministro do Supremo Tribunal Federal responsável por esse caso, Alexandre de Moraes. Ele se tornou uma espécie de vilão de pantomima no universo Make America Great Again e no mundo de Bolsonaro. Na verdade, ele entrou em uma briga com o ex-melhor amigo do MAGA, Elon Musk, no ano passado, quando acabou suspendendo o Twitter por algumas semanas no Brasil, porque havia algumas contas no país espalhando desinformação e informações falsas. Isso acabou iniciando uma grande briga entre Elon Musk e o governo brasileiro. Vimos Lula da Silva, o atual presidente do Brasil, cuja esposa chegou a dizer "foda-se Elon Musk" diante das câmeras no Brasil no ano passado. Então, sabe, nesse tipo de quase telenovela do universo Make America Great Again, estamos vendo essas grandes figuras e esses grandes egos entrarem nesses grandes bate-bocas de retaliação que
culminam em consequências políticas e econômicas reais, como estamos vendo agora. Bem, deixa eu falar alguma coisa aqui. Eu sei que os Estados Unidos é uma maior potência bélica do planeta. É lógico que eu sei disso. Mas onde ele pode ganhar é na força. Porque nós sabemos que nas taxas ele já arregou para tudo enquanto é país. Entendeu? Mas ele pode tentar querer vir com força bélica para cima. Agora, deixa eu falar alguma coisa. Do mesmo jeito, é só uma suposição. Como eles estão aí se cagando com medo da China, vai saber se a China, belicamente, não está lá equiparada com eles. É bem verdade que a China não é um país de luta, brigão. A China não tem históricos de guerra, de lutas, de massacres. A China tem história de ser invadida pelo Japão, de ser invadida pelo Gengis Khan, no começo do século de 1800, pelo próprio Estados Unidos, pela Inglaterra, que só levaram o vício para lá de ópio, onde os chineses eram tudo um bando de... o chinês, naquela época, era parecido com o que os Estados Unidos tem hoje lá no Skid Row, em Los Angeles, e na Filadélfia, lá na... esqueci o nome agora. Na Filadélfia, que é aquela monte de zumbi na rua lá. Isso aí, no ano de 1800 até no finalzinho de 1900, era na China. E quem trazia toda essa miséria para a China era o senhor Tio Sam e a dona Inglaterra. Era esses dois aí. Sim, é realmente fascinante. Os paralelos entre os dois países são extraordinários. Se Bolsonaro for condenado, e você acha que é provável que isso aconteça, como acha que seus apoiadores podem reagir? Sim, essa é uma pergunta realmente interessante. Já vimos protestos pró-Bolsonaro em vários locais pelo Brasil. Os números não têm sido tão expressivos quanto se poderia esperar. Em 2023, eu estava, na verdade, baseado nos Estados Unidos, trabalhando como produtor para a ITV News. E estive lá durante as primeiras acusações e aparições em tribunal de Donald Trump, quando ele se tornou o primeiro ex-presidente do ZEUA a comparecer ao tribunal por acusações criminais. E quando fui a algumas dessas aparições em tribunal em Nova York e na Geórgia, quando ele tirou as famosas fotos de ficha policial, havia, multidões enormes e grandes protestos pró-Trump, e vimos os números das pesquisas de Trump aumentarem por causa disso. Ele estava, de certa forma, criando essa narrativa de que estava sendo perseguido politicamente. Vimos a arrecadação de fundos dele, a arrecadação de fundos de Trump, aumentar enormemente após essas acusações e aparições em tribunal. Mas o interessante neste caso, nesse tipo de universo paralelo brasileiro, é que não vimos exatamente a mesma coisa com Bolsonaro. Na verdade, vimos os números das pesquisas dele, desde as tarifas dos EU, eles na verdade caíram, já que os brasileiros acham que ele está prejudicando o país economicamente. Acho que em uma das pesquisas mais recentes, após as tarifas, a taxa de desaprovação de Bolsonaro era de 60% e a aprovação de Lula, o atual presidente do Brasil, subiu para 50%. Bem, bom dia. Você sabe, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil. E eu estou fazendo um react do vídeo desse canal aqui, Canadá Diário, né? Canadá Diário. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Vocês vão lá no canal, assistam lá. E tem muita coisa boa nesse canal aqui. Lá não é só esses assuntos políticos, tá? Não é só isso, tem outras coisas. Aí vocês vão lá e confiram Canadá Diário. É um brasileiro lá no Canadá mostrando tudo pra gente. Que é uma das mais altas que ele já teve. Então, em resumo, se ele for condenado, não parece que existe esse ímpeto para uma espécie de grande revitalização do seu grupo de apoio ao estilo Trump. E não parece que ele tenha a popularidade para sustentar isso. E outra coisa também é que ele está, na verdade,
impedido de concorrer novamente na próxima eleição do Brasil, em outubro de 2026. Então, sim, em resumo, não parece que será um retorno político retumbante e incrível no mesmo estilo de Trump, quando ele meio que venceu ou pelo menos abafou suas próprias acusações. Sim, contra todas as probabilidades. Sim, com certeza. Quer dizer, ainda assim, é notável, não é? Que quando você estava trabalhando nos Estados Unidos e explicava que tinha... Porque você estava trabalhando em um escritório lá, não estava? Você ficou cara a cara com o Bolsonaro, não foi? Como foi isso? Sim, é isso mesmo. Então, em janeiro de 2023, quando apoiadores de Bolsonaro invadiram o Congresso do Brasil e vimos aquelas cenas feias, incrivelmente parecidas com o que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 em Washington, o Bolsonaro, na verdade, não estava no Brasil naquele momento. Ele estava nos Estados Unidos e tivemos essa situação meio estranha em que ele estava lá e acabamos vendo muitas imagens dele de bermuda e chinelo em supermercados na Flórida, tirando fotos com fãs e com apoiadores de Trump que o admiravam, e ele, na verdade, não voltou ao Brasil por um tempo. E então, 2 meses depois que o Congresso brasileiro foi invadido, isso coincidiu com uma conferência que acontece todo ano, chamada CPAC, que é basicamente uma reunião das maiores figuras dos direitos americanos e mundiais. E Bolsonaro foi um dos principais palestrantes lá. Então desci para tentar encontrá-lo na porta. Uma porta é, obviamente, quando você meio que vai... Você o surpreende. Exatamente. Você não consegue uma entrevista, então tenta a sorte. Ok, bem, acho que podemos ouvir um trecho disso. E só para ficar claro, é em português brasileiro. Você estudou isso no Brasil e podemos obter uma tradução sua depois, mas vamos dar uma olhada. Aí ficou mal dublado, mas depois eles explicam. Vá em frente. Então, basicamente, perguntei a ele, você vai concorrer novamente em 2026? Tenha em mente que foi filmado em 2023. E ele me respondeu, é muito longe. Quando ele respondeu isso, foi antes dos tribunais brasileiros o proibirem de concorrer novamente devido às acusações que ele enfrenta. Então, mais uma vez, eu sei que continuamos falando sobre esses paralelos entre Trump e Bolsonaro. Isso é meio que, como eu disse, é um universo paralelo onde, você sabe, Trump conseguiu se reeleger e eliminar todas aquelas acusações criminais que enfrentava. Bolsonaro não conseguiu fazer isso, o que, você sabe, algumas pessoas dizem que mostra a força das instituições do Brasil. Eles conseguiram com sucesso. Bem, parece que todo mundo espera que ele seja condenado nas próximas semanas. Parece que o Brasil realmente conseguiu julgar com sucesso um ex-líder, o que, para um país que esteve sob ditadura militar até 1985, é uma democracia bastante conflituosa, frágil e de muitas maneiras nova. Então, isso é bastante notável quando você pensa que, sabe, os Estados Unidos gostam de se chamar de líder do mundo livre. Algumas pessoas dizem que a reeleição de Trump e o fato de ele ter conseguido abafar suas acusações mostram que talvez esse não seja o processo mais democrático. Talvez. O Brasil está conseguindo responsabilizar seu ex-líder. Logo depois dessa pergunta, fiquei com Mary por algumas horas para tentar dar outra mordida na maçã e perguntei a ele, você aceita que perdeu a eleição? Porque ele nunca admitiu sua derrota eleitoral. Perguntei a ele, você aceita que perdeu a eleição? Você aceita que foi uma eleição justa? E ele não respondeu para mim, e seu guarda-costas me empurrou para longe. Sim, sério. Aqui está a sua resposta. Pensar, sim, exatamente. Há eleições no ano que vem no Brasil. Isso mesmo, é. Que impacto você acha que o veredito desse julgamento terá sobre isso? Sim, é uma pergunta realmente interessante. Como eu disse, não estamos vendo uma grande onda de arrecadação de fundos ou aumento nas pesquisas a favor do Bolsonaro. Ele ainda está, até o momento, impedido de concorrer nessa eleição. Ele está tentando reverter essa proibição. Se ele for condenado, será muito complicado para ele contestar isso. Mas, você sabe, ele tem 3 filhos que são muito proeminentes politicamente. Um deles, Eduardo, seu filho mais novo, esteve recentemente com Steve Bannon. Você sabe, o ex-estrategista-chefe do Trump. Ele participou do podcast do Steve Bannon esta semana. Ele é uma figura bastante conhecida, então quem sabe. É bastante provável que um de seus filhos possa concorrer em seu lugar, como uma espécie de representante. Ou, você sabe, há outras figuras da extrema-direita no Brasil, como o governador de São Paulo, que também poderia concorrer. Outra questão é que temos o Lula, o atual presidente, que é uma figura da velha guarda da esquerda no Brasil. Como eu disse, ele teve uma pequena alta nas pesquisas diante dessas tarifas dos melhores, mas você sabe, ele está chegando, acho que aos 80 anos de idade. Muitas pessoas no Brasil, sabe, muitos amigos brasileiros com quem tenho conversado, embora respeitem o trabalho que o Lula fez, eles
Muitos deles querem algo como, acham que é hora de mudança e hora de uma pessoa mais jovem com ideias novas. E se formos fazer paralelos com o ZEUA novamente, talvez possamos olhar para isso, sabe? Joe Biden, quando estava concorrendo à reeleição, muita gente dizia que ele era velho demais e que era hora de novas ideias na América. Então, vai ser muito interessante ver o que acontece. E outra coisa que precisamos ter em mente é que, se Bolsonaro for condenado, como se espera... Bem, se, meu amigo, não me leva a mal não, se ideia de novas ideias na América é o Donald Trump, então as ideias não é nova, elas ficaram mais velhas até, e o que é pior, é retrógrada. Se essa ideia, se for analisar o que você falou, ficou pior. Será que Donald Trump vai impor tarifas mais altas? Será que veremos Elon Musk se envolver e colocar seu peso financeiro por trás de um dos filhos do Bolsonaro ou de algum dos candidatos da extrema-direita? Então temos que estar preparados para o poder político e financeiro do movimento Make America Great Again nas eleições brasileiras de 2026. Sim, incrível. Então, ainda há muito a ser explorado, não é mesmo? Will, muito obrigado. É de até provocar risos nervosos observar que, enquanto países consolidados perseguem incansavelmente escândalos de corrupção e ameaças institucionais, certa parcela da população ainda venera figuras como Bolsonaro e Trump, esquecendo que defendem aqueles que, ironicamente, tentaram dar um golpe para se perpetuarem no poder. Depois da gente reagir a esse vídeo, vale a reflexão. O que significa para o Brasil e para o mundo ter aliados tão perigosos quanto Trump para defender alguém acusado de tentar um golpe? Onde fica a justiça, a verdade e o respeito às instituições num cenário onde políticos e ex-políticos parecem acreditar estarem acima da lei? É revoltante. Na verdade, Dimitri, o Bolsonaro é cria do Trump. Eu fiz até um meme aqui, mas em respeito a muitos amigos meus, a vários eu não coloquei aqui. Mas ele nunca foi Deus. Nunca foi Deus. Sempre foi Trump. O povo foi para a rua, orou, jejuou, subiu no monte, cantou para pneu, cantou na chuva, tomou raio no lombo, que vocês lembram que lá na porta do quartel caiu um raio lá, deixou todo uma meia dúzia no chão lá. E eles cantaram para pneu, eles louvaram para pneu, levantaram o celular para o céu, para chamando ET, mas nunca foi Deus, nunca, sempre foi o Trump. Revoltante ver o desprezo completo pela democracia e pela decência humana. Em última análise, a esperança verdadeira reside no fortalecimento das nossas instituições, na luta incessante contra a impunidade e no despertar de uma consciência crítica que não se deixe enganar pelo circo do absurdo que figuras como Trump e Bolsonaro continuam a montar. Porque cá entre nós, o futuro... Bem, eu vou ficando por aqui, né? E já disse, eu fiz o react do canal desse Canadá Diário, do Dimitri Cosma, né? Dimitri, vai. Eu fiz o vídeo dele, vou deixar o link do canal dele aqui no meu primeiro comentário, no comentário fixado, primeiro comentário, o vídeo vai estar lá, tá bom? Sim que eu vou deixar. E tô indo, julguem vocês mesmos, têm as suas próprias opiniões, como eu tenho a minha. Fiquem com Deus, se é que tudo isso aí tem a ver com Deus.